Nesse mar, quanto mais se sobe, mais inimigos se ganham. Rei dos Piratas é o título dado àqueles na qual a morte as pessoas mais comemoram. Por quê? Porque todos querem sentar neste trono. Finalmente, Luffy teve uma baita lição de moral. Gaban dá um baita esporro no nosso amigo do chapéu de palha, quebrando várias expectativas e peitando o Imu no processo. Mesmo perdendo um braço, fique nesse vídeo até o final, que eu quero lhe mostrar como Gaban pode ter nerfado Imu para que Luffy tenha a sua revanche. Simbora, galera, para mais uma análise de One Piece. Olá galera, sou Gink Tassiano e meus amigos, Luffy tomou um esporro que precisava há muito tempo. Na verdade, é uma coisa que muitos da fandom vão conversando, vão se incomodando. Cadê a maturidade, entre aspas, do Luffy? Desde que Kizaru solou geral, mais Kuma em Sambori, o Luffy já tinha que ter botado na cabeça a responsabilidade de ser o mais poderoso, responsabilidade com seu bando, responsabilidade com seus amigos, responsabilidade com seus territórios, a responsabilidade do Rei dos Piratas. Mas vamos por partes, logo após o seu like. Cara, faça que nem o Gaban, dá uma machadada no like. Esse mês de agosto eu tô meio doido, então vai aparecer umas paranauê muito louco e lhe pegar de surpresa aqui no canal. Mas eu preciso que você esteja inscrito. E considere ser membro. A gente tem um grupo muito legal, que a galera tira uma onda grande, teoriza, compartilha o link de capítulo. Meu amigo, o grupo tá firmeza. Simbora, galera. Começo do capítulo, o Gaban tá chocando machados com o Imu. E o que mais me surpreende no estilo de luta do Gaban, não sei se você notou, eu falei disso quando a gente tava tendo nossa live do capítulo online, da leitura online. Cara, o Gaban, enquanto luta com o Imu, ao mesmo tempo ele faz quase que ações simultâneas. Enquanto ele luta, ele presta suporte e socorro ao Luffy. O cara empata com ele, com os dois machados girando e salpica a árvore que o Luffy tá enfincado. Ele sai que nem uma rodela, ainda com as duas espadas. E mais tarde, o Gaban também dá quase que um Soru da CP9, sumindo e com o balançar de seus machados, retira as espadas do Luffy, enquanto peita os ataques de Imu. O estilo de luta do Gaban é muito interessante. Ele esquiva, ele se pendura nas árvores, ele contempla a aparência demoníaca de Imu, que é meio que um xingamento. E o primeiro ponto que muitos criticaram é que o Imu tá assistindo o Gaban salvar o Luffy e não faz nada. Cara, vocês leram o mesmo capítulo que eu? Primeiro, que o Imu não é um leitor do mangá. Ele não sabe quem é o Gaban, ele não sabe o perigo que uma pessoa oferece. E o Imu tem uma persona própria, com interesses próprios. Na aparição do Gaban, ele soltando coisas como o nome de Joy Boy, vai instigando o Imu a entender quem é esse cara. Esse cara é forte, apareceu pra salvar o Luffy. Quem é esse cara? Ele fala como se soubesse da história. Quem é esse cara? O Imu estava num processo contemplativo também. Um processo há muito tempo. No arco do Kaido, eu falei nesse canal que personagens e narrativas não são robôs. E muito menos o fã, que já sabe das coisas, que tá lendo as coisas, tem olhos em todo lugar e que age com o ímpeto de um leitor. Os personagens têm vida, eles agem com essa vida. Eles entram num processo chamado instase. Se eu não me engano, o nome era instase. Tenho que procurar, o meu vídeo era falando do King. Em estase é um processo meio de entender o que está acontecendo ou ser pego no tempo do discernimento da ação de terceiros. Nesse momento, o Imu está interessado em entender quem é o Gaban e não em subtrair o Gaban instantaneamente. Isso ele vai se interessando em eliminar o Gaban com o decorrer da luta. Mas podem olhar, o Imu tem vários balões dizendo quem tu és, quem tu és, quem é o teu capitão. Imu está interessado em saber, porque é importante ele saber que peça é essa que apareceu ali para salvar o Luffy. Qual o papel Gaban terá? Falando em papel, o Gaban pega o Luffy e dá-lhe um senhor esporro. Forma branca, Yonkou
Isso não importa. Escute, moleque. Você pretendia morrer aqui? O Luffy, o Massa quer tomando esporro e o Luffy não tem um respeito como ele tinha com o Rei Light. Ele emburra-se contra o Gaban. Eu não vou morrer, eu vou conseguir. Você ia morrer. Você teve que ser salvo por um velho. Que vergonha. Você sabe a sua responsabilidade, você sabe o que ele vai fazer se você morrer? O país do meu amigo, isso! O país do seu amigo, seus amigos, sua tripulação. Se você morrer, acaba tudo. Essa é a responsabilidade que você tem. Nesse mar, quanto mais se sobe, mais inimigos se ganham. Rei dos Piratas é o título dado àqueles cuja morte todos comemoram, porque todos querem sentar no trono. Você não pode ser o Rei dos Piratas brincando, achando que é tudo no sossego, rindo de conversa. Você acha que é fácil assim? Então não perca nenhum tempo. Você não merece isso. Ele joga Luffy como um cacho de banana. Esporrão gostoso. E mandou a real não só pro Luffy, mas para muitos aqui. Enfatizou muitas coisas que eu disse nesse canal. Elemento 1. As pessoas disseram, pô, aparecer com o Haki do Rei é rasgado, é rasgado. E eu apresentei aqui que como a obra tá chegando perto do epicentro, vai ter o funil de poder. Então é comum aparecer muitos usuários de Haki do Rei porque está se caminhando ao topo. E isso se confirma nas palavras do Gaban. Quanto mais você chega no topo, mais inimigos você conquista, porque você está no hall dos poderosos. Então é nesse hall que vai aparecer os usuários de Haki do Rei. Então não, gafanhoto. O Oda não está perdendo a mão fazendo vários usuários de Haoshoku aparecer. É a obra que está entrando no âmbito dos poderosos. E os poderosos são acompanhados de Haoshoku. E pegando no pé daqueles que arengam comigo, cadê a Toon Force do Luffy? Não era qualquer coisa que ele fazia? Não era só rindo e arrasando? Cadê? Cadê o poder infinito? Cadê? Cadê? Eu já expliquei nesse canal que o termo Toon Force, poder de desenhar, isso é pra fã se comunicar, fazer pela escala em comparação de batalha de lutinha, mas uma narrativa ela tem regras próprias e os poderes dentro de uma narrativa têm regras próprias. No lugar de importar termos como Toon Force, que não é do conhecimento do autor debruçar-se sobre isso. Isso é pra conversa de fã para com fã. O que o Luffy tem são poderes regrados pela própria identidade que o Oda transmite na obra. Identidade e conceitos das Akuma no Mi. Conceitos esses que eu trago muito aqui no canal e vou começar um quadro só explicando as frutas. O poder de Luffy não é tão ilimitado como todos pensavam. Quanto mais ri, mais forte fica, não sei... Não, ainda tem como instigar esse poder e ainda tem risco real. Muitos acharam que o Luffy iria rir da desgraça dos outros e iria ficar rindo e superando tudo. Não, ainda há espaço para drama. Desde o Kaido, ele suando, com o olho fechado, se esforçando para ganhar do Karyu, do Kaido. Eu disse, não galera, ele não é invencível. Não galera, não é qualquer coisa assim no sentido mais esticado da palavra que ele vai fazer, não nesse momento. Os poderes ainda obedecem uma lógica de borracha, os poderes ainda obedecem um semblante de limites, ainda se obedece às regras das Akumas no Mi. O Luffy foi solado, e fácil, não era só rir e rindo e acabar, não. E o esporro do Gaban transparece isso. Foi forma branca? Porra nenhuma. Yonko? Porra nenhuma. Você leve a sério. É muita responsabilidade. Aí resta saber se o amadurecimento do Luffy, que é sempre cobrado, que eu achei que muitos acharam que ele tinha aprendido Sambody, consegue ser levado adiante depois daqui. Ou o Luffy só vai levar a sério o Imu nesse momento e depois esse amadurecimento é resetado de novo, como muitos desenvolvimentos em personagens de One Piece. Se irrita um pouco, mas eu acho que o Luffy vai tirar frutos dessa luta com o Imu sim, desse desespero, das palavras do Gaban, e vai levar para futuros arcos até certo nível, pelo menos considerando o perigo que é o governo mundial, que é a sombra de Imu. Gaban usa o seu estilo louva-a-Deus contra mais uma arma lendária de Imu, a Honebami Toshirou, a devoradora de ossos, com uma cobra de sombras que circunda sua lâmina. Imu tentando entender quem é Gaban, Gaban profere: somos remanescentes daqueles que escutaram as palavras de Joy Boy. Não toma aqui pra escutar um cara do passado que viveu há não sei quantos... Caridade. Joy Boy morreu e não tem nada a ver com isso. Estamos aqui pra
ver o sonho do nosso capitão se concretizar. E Mu pergunta, quem é esse teu capitão, rapaz? E ele diz, é o rei dos piratas Goldie Roger. Aquele que escutou as palavras de Joy Boy. E Mu fica, então se tu é tão importante assim, se você é do legado do rei dos piratas, que já me deu nos nervos do passado, por que protege o Luffy? E o Gaban devolve, e por que tu quer matá-lo? Seria já a pista por si só que esse garoto possa ser aquele que Roger espera, aquele que nós esperamos, e aparece um painel com Oden, com remanescentes do Roger. Cara, aparece essa esperança para com o Luffy. Só que Mu diz, mais um ponto que eu adoro discutir com a comunidade, que a comunidade se precipita muito em rechaçar, em brigar, que é o tópico de destino. Uma obra que trabalha bem isso, ela agraceia a narrativa. O Imu diz, seria isso, na verdade, um conjunto de coincidência que estamos confundindo com destino? Tá ligado? Essa mecânica de One Piece é destino, não é? É um conjunto de coincidências. Os autores gostam de trabalhar com o passado e o presente sendo semelhantes, gerando paralelos, círculos se repetindo e sendo rompidos por aqueles que quebram um legado de terror ou um legado destinado e fadado ao fracasso. Eles quebram isso, fazendo seu nome, fazendo a sua lenda. É muito gratificante. E isso eu expliquei, eu acho que no meu vídeo sobre o destino de Naruto. Talvez eu faça um 2.0 dele, porque tem muita gente que não entendeu como o destino foi trabalhado em Naruto, hein? Enquanto fala isso, Imu marca o Luffy com uma chama negra e vai usar estigma, vai furar mesmo a longa distância. O bicho é brabão mesmo, hein? Só que o Gaban, percebendo isso, pula e vai dar um senhor golpe com os machados. Chega, suas juntas dói. Ele sente a velhice, mas ele confronta Imu antes dele terminar o ataque que iria matar o Luffy. Este Gaban dá um Kamudo, trucidando partes da árvore de Adão. Pedaços grandes suficientes para amassarem uma montanha. Enquanto cai, ele usa o Yachitakeru versus o Honebami de Imu. Ambos afundam no submundo, esmagando montanhas. O pedaço da árvore foi insano. Mas o Gaban sai levando a pior, porque nos é mostrado que ele perdeu o braço. Isso doeu até em mim. Isso preocupou-me como fã do Gaban. Mas não mostrou Imu, não mostrou se ele foi ferido pelo golpe, se esse golpe colossal tirou alguma coisa dele. Imu, galera, ao longo da luta ele tá cansando, ele tá ofegando, presta atenção nos balões, ele tá sangrando pela boca, ou seja, uma certa demanda de vida, Imu tá perdendo ao lutar com o Gaban. E se a teoria, olha só, que quanto mais distante do Mary Joyce Imu tá, quanto mais próximo do mar Imu tá, mais fraco ele fica, eles acabaram de descer pro submundo. Eles desceram para uma camada mais próxima do oceano. E Mu vai ficar ainda mais fraco. Talvez esse seja o nerf que o Luffy precise para uma revanche. Concorda, discorda? Deixa nos comentários. E se inscreve se não for o canal, galera. Tô ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos pra gente se divertir junto, pra gente teorizar junto. E se liga para as coisas especiais que eu vou lançar no canal. Tem até competição, ó. Forte abraço a todos vocês, galera, e valeu!